Estava avançado, foi frustrado por ação da polícia, do Ministério Público. Parabéns à polícia e ao Ministério Público por impedir que algo pior tivesse acontecido. Agora, espero mesmo que o senador Sérgio Moro esteja correto e que as motivações para tentar articular um plano de morte, né, dele e de outras autoridades, seja a reprimenda, a ação firme, a mão pesada contra esses líderes do PCC que estão presos, a maioria em RDD, regime diferenciado, que permite pouco tempo fora da cela, em isolamento total, em presídios de alta segurança, segurança máxima. Eles são transferidos com alguma periodicidade, justamente para tentar impedir a comunicação com o mundo externo, né, com os criminosos que estão na rua. Muitas vezes essa comunicação acontece por meio dos advogados da facção, os chamados gravatas. O PCC é uma multinacional hoje do crime, atua em várias direções, atua com roubo de carga, com aluguel de armamento, com roubo de bancos e com narcotráfico, evidentemente. Então, espero que seja isso, a mão pesada do juiz Sérgio Moro e de outras autoridades para impedir regalias, visitas íntimas prolongadas, redução, né, do tempo de reclusão em cela. Espero que seja só isso e que não exista nenhum tipo de motivação política por trás disso. Afinal de contas, ele foi o juiz da Lava Jato, ele foi o juiz que durante anos prendeu a maior gama possível de políticos, de empresários e que combateu como ninguém o crime de colarinho branco no Brasil, numa clara ação que atingiu ali o coração de muita gente. E por isso hoje esse pessoal todo é movido por revanchismo. Estou tomando aqui alguns cuidados todos, porque evidentemente que é algo que está sendo usado politicamente e não por menos. Afinal de contas, ontem o presidente Lula disse numa entrevista que desejava o mal, né, ao juiz Sérgio Moro. Ele usou palavrões aí que eu não vou repetir aqui. Então estou tendo toda a cautela do mundo, mas evidentemente um juiz alvo de uma tentativa de um plano de assassinato, e esse juiz também é o inimigo número 1 do atual mandatário da República. Ponto. São dois fatos. Estou apenas colocando eles aqui em debate. Paula, e em relação eu também queria citar aqui a figura do Ministério Público, do Lincoln Gaquia, com quem já conversei algumas vezes, entrevistas diversas. Exatamente. E talvez ele seja hoje o integrante do Ministério Público mais caçado pelo PCC, justamente por ser o responsável pela prisão dos líderes todos do PCC. Ele já foi alvo de diversas estratégias, tentativas de homicídio. Ele já chegou a comentar em entrevistas que estava, por exemplo, praticando esporte ao ar livre, mesmo escoltado. Ele anda escoltado com vários homens fortemente armados e drones o perseguiam. A família dele vive constantemente ali sob alta segurança, sob alta pressão. Uma das vezes um plano foi inclusive de tentativa de assassinato dele descoberto, porque estava escrito no verso das roupas, da bermuda de um dos integrantes do PCC. Então veja, também minha solidariedade a ele, que cumpre aí uma missão incrível no nosso país de tentativa de combate ao crime organizado. Nós temos repetido aqui exaustivamente que um dos grandes perigos que o Brasil corre é se transformar numa espécie de Colômbia do tempo dos anos 90, 80, 90 do século passado, quando dois cartéis no narcotráfico de Medellín e de Cali, foi a época do Pablo Escobar, que foi eleito deputado, inclusive. Foi a época em que os cartéis fizeram o diabo na Colômbia e mostraram que dominavam o país. O PCC emite sucessivos sinais há muito tempo de que é uma facção, uma organização criminosa que figura entre as maiores do mundo, tem dimensões comparáveis à máfia dos bons tempos para os mafiosos e é vista como uma coisa pequena, desimportante pelas autoridades, sobretudo por este
governo e pelos demais poderes, legislativo, judiciário e executivo, não prestam a devida atenção no crescimento perigosíssimo do PCC. O PCC, em 2003, portanto há 20 anos, ordenou a execução do juiz José Antônio Machado Dias, de Presidente Prudente. Ele foi assassinado e os responsáveis pelo assassinato, pela execução, foi morto na rua, por integrantes do PCC designados para tanto, e os autores do crime hoje eles recebem uma pensão vitalícia, paga ostensivamente pelo PCC. O primeiro governo que encarou o PCC de frente, que olhou para o problema, está sem desviar, né, para outro lado, a vista, foi o governo Bolsonaro e, sobretudo, foi no período enquanto comandou o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foi o Moro que fez questão de acrescentar de completar o nome, porque o ministro da Justiça é da Segurança Pública também. Foi a primeira vez em que se começou a traçar a política nacional de segurança que o Brasil não tem e que o Lula, por motivos óbvios, não faz. Eu não comentei o tema anterior, agora é muito simples. O Lula está querendo deixar sob sigilo as visitas ao Palácio, porque até ele sabe que, o crime de formação de quadrilha ou bando é tipificado com muita simplicidade. Reunião de mais de três ou mais pessoas com o plano de cometer algum delito. Se você fizer uma reunião do Ministério, você pode prender aí de 4 em 4 o Ministério inteiro. Voltando ao que nos interessa agora. A lei de segurança, a política de segurança nacional não existe e o PCC faz o que quer. Controla as cadeias, fecha acordos com governos estaduais, depois de apavorar as populações das capitais e de outras cidades. Uma organização criminosa, e são todas parceiras, tem a rivalidade ali interna entre os criminosos, mas eles se juntam contra os homens de bem e poupam criminosos. Não por acaso é só gente honesta que entra na mira de pessoas assim, como é o caso do senador Sérgio Moro e do promotor Lincoln Gaquia. Esses têm a vida atrapalhada. Agora, o Lula soltou uma frase num momento infeliz para ser brando, que arque com as consequências. Imaginem o contrário. O que estaria dizendo a imprensa hoje, se o Bolsonaro diz, para usar uma palavra com F mais suave, o Bolsonaro diz num dia que quer ferrar com o Lula e no dia seguinte se descobre esse plano. Os oportunistas do PT já estão com essa conversa de que o plano foi executado pelo Lula, foi a ordem do Lula, imagina, do ministro Flávio Dino, para mostrar que protege adversários. Como foi lembrado aqui, essa operação é do ano passado. No ano passado tem nada a ver com o governo Lula. A Gleisi, como veremos, já fala, não, olha como o Lula é generoso. Quer dizer que ele sabia que o Sérgio Moro era alvo do PCC e mesmo assim diz que gostaria de ferrar o senador Sérgio Moro? Então é um político cretino, no mínimo. Se sabia dessa operação, não deveria dizer o que disse. Se o Lula sabia, não deveria dizer o que disse. Se não sabia, então não pode ninguém dizer que ele protege adversários, ele deseja o mal para os adversários. Agora, de novo, ou o Brasil deixa de proteger bandidos e começa a combater de frente a chaga que mais cresce aí no organismo brasileiro, o organismo político, moral, judicial, tudo isso. Ou combate isso ou se rende
A Colômbia chegou a se render, demorou anos ou décadas para escapar dessa. E a gente está olhando isso aí como se fosse, não, é um pequeno grupo. Não está na favela da Maré, por exemplo, lá é outro grupo, não é tão grande assim. Ministros visitam favelas, então não domina todos, etc, etc. O povo brasileiro deve prestar atenção nisso, sobretudo no momento em que milhares de inocentes estão presos, não cometeram crime nenhum, por causa dos acontecimentos de 8 de janeiro, quando algumas pessoas cometeram crime sim, mas o governo não foi capaz de identificá-los até agora, as instituições não foram capazes, e o PCC permanece em liberdade. Permanecem em liberdade também assassinos de juízes. Não seria a primeira vez em que um juiz morreria executado pelo PCC.